Fala galera, esse é o episódio número 143 do Maldita Politicagem. Estamos aqui novamente reunidos para tratar sobre temas políticos e sociais. E hoje o nosso episódio vai falar sobre o livro Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz, uma importante cientista social brasileira da atualidade. É um episódio que vai ser que tem um caráter dedicatório aos meus queridos alunos, então aqueles que são meus alunos e aqueles que também não são, muito, muito feliz de vocês estarem presentes, pelo menos na minha forma imaginária de levar aqui o nosso podcast. E para isso, estou acompanhado do nosso querido Luiz Domingos Costa de Querência. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Ale? Saudações a todos e todas. Pois é, esse é um livro muito conhecido, ou melhor, que foi muito divulgado, né, no lançamento há alguns anos, depois a gente vai mencionar. Eu estava vendo, ele tem 6 resenhas na biblioteca de artigos da Cielo em diferentes periódicos. E também, quando ele saiu, foram muitas entrevistas com a autora. Então, é a contribuição do Maldita Politicagem para um conteúdo já bastante divulgado, mas não tanto na podosfera, né, no âmbito dos podcasts, embora tenha um podcast sobre ele. Agora vai ter o nosso, que não é qualquer podcast, né, Alessandro? É um podcast do Maldita Politicagem. Pois é. Vamos lá. Quais são aqui temos novidades institucionais, peraí. Boatos, Alessandro. Boatos. Rufem os tambores. Depois de 5 anos. Nós temos um site. Eu tô de face, eu tô emocionado. Então é isso. A primeira informação do episódio e da semana, da quinzena, que agora os nossos episódios são quinzenais, é que nós temos um site oficial, bonito, com todos os episódios e com outras informações relevantes, que, além do mais, vai ser um site que vai se expandir, né? Porque há aí a possibilidade de criarmos novos conteúdos para colocar ali, dependendo de todo mundo. Então, agradecer ao grande timoneiro da parte de site, de design, que é o Fábio Tokumoto, famoso Bill Tokumoto. Agradecimento especial, que ele se dedicou muito para fazer o site. A nossa contribuição foi eminentemente opinativa, né? Não conseguimos colocar a mão para fazer, justamente não tem nem competência para isso. Se a gente tivesse ajudado a fazer o site, ia ficar um verdadeiro desastre o negócio. Então vamos lá, atenção, www.malditapoliticagem.com.br. Você sabe que esse negócio de www você entrega um pouco da sua idade, né? www.com, beleza? Então, malditapoliticagem.com.br. Cliquem lá, acessem. Será que logo deve ter campo para deixar um recadinho, uma cartinha? Enquanto isso, vocês podem escrever nas redes, ou no Instagram, ou no vídeo do YouTube, ou também, que agora os conteúdos estão no YouTube, né, alguns episódios, e também na caixa de diálogos do streaming de áudio que você utilizar, em geral do Spotify, Deezer ou a Amazon Music, não sei quais outros que existem por aí. O que mais, Alessandro? Temos alguns outros avisos ou vamos em diante? Não, vamos em diante. Então, o episódio de hoje é sobre, né, esse livro que nós falamos, né, sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Schwartz. Só um aviso prévio que, obviamente, é difícil fazer um episódio sobre um livro que tem a autora falando sobre ele em vários vídeos, né, em vários áudios também, que são possíveis de ser encontrados na internet. É uma autora viva e muito participativa, né, nas redes sociais e na televisão também. Aqui a gente vai tentar deixar a nossa contribuição no sentido de deixar as ideias um pouco mais claras, um pouco mais didáticas, e abrir para alguns comentários laterais, algumas associações, talvez, por parte daqueles que tenham dificuldade na leitura do livro.
Lembrando que é um livro que está presente na bibliografia da Universidade Federal do Paraná, né, para o vestibular desse ano. Então, por isso, a nossa ideia inicial, além da relevância do próprio livro. Então, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a autora e sobre os aspectos gerais do livro. No segundo bloco, a gente tenta abordar a construção, né, desse argumento geral por partes, né? Então, um modelo simples que a gente vai utilizar hoje. Terceiro bloco, como de sempre, a gente faz alguns comentários mais pessoais, algo mais descontraído. Então, continue com a gente aí. A gente segue. Alessandro, quando essa palavra que dá o título ao livro, tem o título do episódio também, né? Como que essas duas coisas se encontram? O título do livro é Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz, e o título do episódio é Quem Manda, Manda. E aí, 2 pontos, o título do livro. O que você tinha na cabeça com esse título, Quem Manda, Manda? Não é quem manda obedece, porque quem manda, manda. Na verdade, foi um trocadilho só. Eu adoro trocadilhos brasileiros, né? Fiquei pensando qual que ficaria bom sobre o autoritarismo e falei, vamos colocar quem manda, manda. Então, pronto. Trocadilho. Sim. E, Nossa, tá. e a ideia fundamental do livro, então, é abordar, né, as origens e as raízes do autoritarismo brasileiro, né? Esse é o objetivo fundamental da autora. Então, a Lilia Schwartz, que é professora da USP atualmente, né, como eu disse, uma figura intelectual importante, presente nas redes, presente na televisão, ela tem uma formação híbrida em História e Antropologia Social. E isso é importante, gente. Essa coisa de ter essa formação híbrida mostra muito da natureza do argumento que ela vai construir, né? Porque é um livro sobre história, só que um livro que, através da história, tenta construir o argumento central, que é que o nosso autoritarismo ele não é apenas uma coisa episódica. Na verdade, o autoritarismo brasileiro ele é a nossa história, ele é um elemento fundamental da nossa sociedade, da nossa política, e está presente ao longo dos nossos 5 séculos de história, portanto, né? Então, Isso. aqui nós vamos ver o autoritarismo não como cientistas políticos, como nós fazemos normalmente, né, de falar assim, esse regime é autoritário. Não é bem isso, né? É o autoritarismo como um sistema social, digamos, né? Algo que está ali consolidado na cultura, na forma de vida do brasileiro, na forma de ver o mundo. Então, por isso, quem manda, manda é a inspiração do nome desse episódio. E aí, Luiz, pode falar. Tá. Mais do que isso é que, segundo o ponto da autora, o autoritarismo, conforme ela o desenha, ela mostra e explica, ele existe em um regime democrático. Então você pode ter instituições democráticas, eleições livres e outros mecanismos de um regime democrático, ou como dizem os nossos amigos do direito, um regime de Estado de Direito. A cultura é autoritária em muitos aspectos e em muitas, não, na constituição histórica do país, e isso se difunde numa sociedade cujo regime é democrático, valores autoritários, práticas. Então, o autoritarismo é uma espécie de pano de fundo no qual a história brasileira se desenrola, inclusive nesses últimos 30 e poucos anos de regime democrático. Perfeito. Então, outra coisa, antes de entrar propriamente no texto, outra coisa que é importante aqui é que o livro é publicado em 2020, mas ele foi escrito, segundo a própria autora, ao longo de 2019 e 2018, né? Que é o período das eleições que tem como resultado, né, a vitória de Jair Bolsonaro, toda aquela discussão super polarizada, né? Discursos políticos muito próximos a um radicalismo político, enfim, inclusive discursos autoritários mesmo, mobilizados por parte daqueles que disputavam as eleições. Então, é nesse ambiente, né, que a Lilia Schwartz está se inspirando. O livro, ao meu ver, ele traz muito isso, né, esse ar de
de mostrar através da história, construir argumentos através da história em relação a esse ambiente político de polarização, né? Então isso é importante também para a gente entender um pouco daquilo que a autora quer passar para nós. A dificuldade, então, outra coisa que é fundamental no livro, e aí já entrando, né, nos argumentos iniciais, a grande dificuldade da população brasileira em compreender isso, o autoritarismo, como parte da nossa cultura, como parte da nossa sociedade, é que nós estamos cercados de mitos nacionais que nós assumimos como verdade, né? E ela vai elencar uma série de mitos, então, que nós brasileiros, e aí nós, eu digo, nós população e nós, academia brasileira, assumimos como verdade, e que acabam atrapalhando essa nossa percepção, porque, vai dizer ela, né, a história do Brasil que se conta, né, a narrativa oficial que ela vai dizer, ela é, na verdade, resultado de disputa política, né, algo que os historiadores sempre gostam de enfatizar, e essa narrativa, na maior parte das vezes aqui do Brasil, acaba escondendo o caráter autoritário da nossa sociedade, né, de várias formas possíveis aqui. E aí, Luiz, a gente pode, já que no ponto de vista da linearidade do nosso raciocínio aqui, vem para o começo, a gente pode trazer o nosso quadro quebra-pau, porque a Lilia Schwartz abre a caixa de ferramentas, igual o Sabino, zagueiro do São Paulo, no jogo de ontem, e começa a descer a ripa na galera. Quais são esses mitos que ela aborda, então? Eu estou curioso quanto aos mitos, porque você falou que esse era o mote do episódio, né? Quando a gente estava preparando o roteiro, e eu falei, olha, o bicho tá saidinho. Quais são os mitos que você pensou na obra dela para estabelecer o contraponto do próprio argumento dela? Então ela coloca pra gente lá, ela enumera 4 e tem um quinto que vai aparecendo conforme ela vai argumentando, né? O primeiro dos mitos, o maior dos mitos talvez, e um mito muito forte no imaginário social brasileiro, né? É supor que nós como brasileiros a gente compõe um país harmônico e sem conflitos, né? Aqui por trás dessa crítica está o Gilberto Freire, né? Essa visão de que a sociedade brasileira tem a possibilidade de construir uma sociedade em harmonia e sem conflitos. Segunda pancada vem contra o Sérgio Buarque de Holanda, embora o Sérgio Buarque de Holanda também tenha uma inspiração, né, no livro, vai dizer ela, o segundo mito é o mito que o brasileiro é avesso a qualquer forma de hierarquia, e que responde, né, aos desafios da vida, às adversidades com informalidade, né, com cordialidade, etc., que é uma clara relação ao pensamento de Sérgio Buarque de Holanda e a cordialidade, que inclusive tem um episódio nosso lá atrás que fala sobre isso. Terceira pancada vai ser a visão de um ideal republicano, né, que se cria principalmente a partir do Brasil República, de que nós somos uma democracia, né, que nós somos um país onde os ódios raciais, problemas relacionados ao preconceito religioso e de gênero são secundários no Brasil e o ideal republicano está acima de tudo isso. E quarto mito, quase Jorge Benjor aqui na coisa, é que nossa natureza seria tão especial que nós vivemos num mundo, num país, né, abençoado por Deus. Aliás, Deus também é brasileiro, ela mesma cita isso, né, em tom de brincadeira. Muito legal isso. Que é uma espécie de mito nacionalista esse, né, de que nós vivemos nesse mundo perfeito, maravilhoso e só devemos agradecer a Deus. Então, democracia racial, cordialidade, ideal republicano, mito nacionalista, tudo isso, todos esses mitos, eles sugerem uma sociedade muito feliz, muito harmônica, muito legal, muito bacana, e que no final das contas isso não se revela quando a gente olha com rigor para a história do Brasil. Esse é um argumento fundamental do livro. E aí, ela fala que essas narrativas foram sendo construídas na disputa política que começa da independência, né, em 1822, até
a proclamação e depois da proclamação da República, aproximadamente na década de 30. 1889, com a proclamação, depois na própria emergência do governo Vargas, em 1930. Então, nessas diferentes mudanças políticas importantes, esses ingredientes harmoniosos e otimistas foram sendo defendidos por uma história oficial dos governantes, e isso se difunde no Brasil. Então, inclusive, por exemplo, para pegar um caso importante, que é o do regime do Vargas, né? O regime do Vargas extinguiu os partidos políticos para dizer que eles eram promotores de falsos conflitos regionais entre as províncias do Brasil, e que isso deveria ser afastado em nome de um país que fosse mais azeitado, mais harmonioso e assim por diante, quando na verdade qualquer regime que queira afastar os conflitos, na verdade é uma forma de impor uma vontade de um conflito que permanece ali, latente, né? Sim. Então é por aí que ela argumenta. Então, quais são, então, japonês, as narrativas oficiais que ela constrói nesses ciclos? Então, as narrativas oficiais, a história oficial, né, que vai sendo construída, ela tem um caráter de política de governo, né? Ela vai mostrando, essa é uma parte legal do livro, que ela vai, logo no começo, né, para quem tiver interesse, eu acho que a introdução, o capítulo introdutório, ele é bem didático, né? Ela vai mostrando como, desde quando o Brasil se torna independente, e também ao longo do século XIX, depois que quando se torna república, tem uma preocupação do Brasil começar a construir o que é a história do Brasil, né? E essa preocupação foi assumida pelos governantes, pelo governo brasileiro, né, pelo Estado brasileiro, porque a nossa história basicamente era a história de Portugal, né? A gente era uma colônia muito com relacionamentos muito estreitos com os objetivos nacionais de Portugal, e a partir do século XIX começa a surgir essa necessidade de criar uma história brasileira e os mitos nacionais nossos, né? E aí ela vai citar a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, né, que é uma instituição criada em 1838 e que faz uma espécie de seleção, concurso, né, para ver quem vai escrever a história do Brasil ali naquele período. Então, o Carl von Martius é citado pela autora como um desses autores, talvez, que tenha dado essa pedra inicial do mito da democracia racial, o mito das três raças, né? Então esse cara, né, conhecido para quem estuda muito o século XIX, ele vai enfatizar sempre que o Brasil é um país belo, maravilhoso, e que tem na composição da sua sociedade indígenas, negros, que ele chama de raça etiópica, raça índia e raça europeia, né, herança portuguesa, etc. E que todas essas coisas ele usava a imagem de rios, né, confluíam para um país maravilhoso e um país que seria novo, né, uma nova identidade que o mundo não conhecia ainda, né, da mestiçagem, da multiculturalidade como um todo, né? E aí, para quem não se lembra, né, não conhece, os argumentos de Gilberto Freire vão muito para esse caminho também, né? Narrativa sociológica do Gilberto Freire vai muito para esse caminho também, e muitos outros sociólogos seguem essa mesma coisa, que reforça um dos mitos mais fortes nacionais nossos, embora ela já ressalta já desde o começo, embora quando a gente olhe para representatividade real da população negra e indígena, a gente não vai conseguir verificar isso. Então a força do mito como maneira de mudar, né, a narrativa e de mudar a forma como nós olhamos para a nossa própria sociedade, embora quando a gente verifica a realidade não é aquilo que aparece, né? E aí, só para encerrar esse ponto, Luiz, tem um determinado momento que ela fala que a Unicef ou a Unesco, não me lembro agora, uma dessas organizações, ela mandou em um determinado momento representantes para o Brasil, já no século XX, né, para eles virem
dar uma olhada na sociedade brasileira e escrever artigos que pudessem dar uma esperança de como o Brasil era um país multirracial, multicultural, maravilhoso, etc. Só que quando a galera veio aqui, eles ficaram aqui morando aqui, estudando, analisando a sociedade brasileira, eles chegaram à conclusão que não tinha porcaria nenhuma disso, né? Na verdade, era uma desigualdade do caramba, racismo, etc. E aí eles escreveram tudo o contrário daquilo que eles imaginaram no começo. Então, é um pouco disso, a narrativa geral do livro, né? Leva em consideração, então, que nós temos o autoritarismo como forma de estruturar nossa sociedade, nossa cultura, nossa vivência. Esse autoritarismo tem várias raízes e, no entanto, nós não percebemos tão bem, o brasileiro não narra sua própria história a partir disso, né? A gente enxerga uma sociedade que, para a autora, não é verdade, né? Não é harmoniosa, não é cordial, não é democrática racialmente, nem em questão de gênero, nem nada disso. O argumento geral é mais ou menos esse. Deu pra entender? Deu, ficou bom. Agora, pois então, Alessandro, eu fiquei com o Jorge Ben, que você tacou ali no segundo bloco, em algum momento, fiquei pensando, mas será que o Alessandro não gosta do Jorge Ben? E isso ofenderia pesadamente a audiência do Maldita Politicagem, porque você já descobriu o gosto dos nossos ouvintes, né, no Spotify. Você fica vendo isso. Para quem não sabe, galera, o Spotify passa um relatório que dá para saber o que vocês gostam. Não pessoalmente, não dá para abrir a conta cada um de vocês, mas dá para associar, né, o gosto das pessoas. Então, o Luiz tem razão. Mas eu gosto do Jorge Ben. Eu tô com medo aqui. Você tá falando mal do Jorge Ben? Vai espantar nossos ouvintes? Veja bem, essa ideia de que o país, que a beleza tropical e aquela confusão bacana que existe nas grandes festividades populares, em particular o carnaval e também o futebol, etc. É claro que essas coisas não são uma invenção, né? Se olhar para a beleza do país, não é disso que se trata. É que a crítica dela, da autora, se eu entendi o seu ponto, é a adoção disso, desse verniz, dessa casca natural do país, né? Belezas tropicais, ou então uma certa confraternização popular em determinados momentos de festa, usar isso para ocultar, para esconder conflitos e desigualdades e uma sociedade autoritária que vicejam, que vicejam, isto é, que se difunde, que se espalha no seio da sociedade. Gostou da palavra, Alessandro? Essa palavra é magnífica, não é? Para ouvir uma Maldita Politicagem, você precisa estar com um dicionário ao seu lado. Nem a inteligência artificial vai achar o significado dessa palavra. Se difunde, se esparrama. Gostou? Se esparrama é mais popular. Entendi. Então, essa ideia, a crítica dela é: bom, você pode achar o Brasil maravilhoso, a culinária maravilhosa, a cultura, a música, a estética, etc. Mas adotar isso como forma de esconder o excesso de assimetria de poder, a violência que se exerce, é isso que ela está criticando, né? Sim. Essa é a crítica. Ô Luiz, agora então, o segundo bloco, galera, ele tem... A gente tinha pensado em passar por cada um dos argumentos, cada uma das raízes. Só que vai ficar muito, muito maçante, eu acho. Eu vou falar basicamente o que são os argumentos. E aí, Luiz, eu vou propor para você, vamos fazer uma espécie de dicionário aqui, porque são vários termos que muitas pessoas têm dificuldade em entender, tá bom? Eu mando para você. Então, o primeiro capítulo mesmo de escrita é sobre a escravidão, né? Ela vai dizer, no Brasil, então, aquela história que muitos de nós já conhecemos, né? O Brasil foi uma sociedade criada de forma hierárquica, de cima para baixo, com interesse na exploração da monocultura, com a mão de obra escravizada em boa parte do território brasileiro, e que isso gera uma sociedade completamente desigual. Ao longo do tempo, então,
nós abandonamos a visão de que a raça biológica importa. Isso é um desafio superado aqui no Brasil, né, pela maioria das pessoas, mas nós continuamos com uma questão de raça como um aspecto social, né? Então a raça é uma marca social, né, que deixa consequências no caráter econômico, na hierarquização social, na estratificação social, e que tem, vai dizer ela, que sofre, né, com uma dupla morte, né, um apagamento da memória, ou seja, não se lembra quem são grandes heróis, referências da população negra na nossa história, por exemplo, e o próprio genocídio. A história familiar, né? Isso, histórias familiares. Isso tudo é perdido, né? Pelo processo de escravidão, né? Isso, perfeito. E o genocídio mesmo, né? A morte de pessoas negras, né? Se pegar qualquer dado de qualquer região do Brasil, quase as pessoas que sofrem mais com a violência, que acabam sendo assassinadas, são sempre pessoas negras, né? A maioria esmagadora. E isso, então, é uma marca dessa raça social, além da pobreza, né? Que atinge com muito mais força essa população. Aqui, Luiz, ela vai encerrar falando do paternalismo que surge através da escravidão. Explica pra gente rapidinho, em segundos, o que seria um paternalismo do senhor de escravo. A ideia de que ele é o protetor e o proprietário do escravo, né? Ele responde, o escravo sendo uma propriedade dele, ele faz o que quiser, como se fosse um objeto, como se fosse uma ferramenta, ou como se fosse um pedaço de terra, mas essa ideia de que ele também responde e fala em nome do escravo, tanto quanto politicamente, mas também religiosamente, ele guia e deve orientar e deve determinar o destino dessas pessoas. Essa é a ideia que está por trás da ideia de paternalismo. E as coisas boas da vida dessa pessoa são como se fosse um benefício concedido, né, por parte daquele que é o senhor. Isso, uma dádiva. Então, para quem não consegue compreender como isso está presente hoje, por exemplo, muitos pensadores acabam apontando para o caso de empregada doméstica, né? Empregada doméstica é alguém que pode estar em regime CLT na casa da pessoa, tudo certo, etc., mas ela tá ali parecendo que precisa, né, da boa vontade do patrão, ela não pode ultrapassar certas barreiras. Quando ela demonstra a própria racionalidade, por exemplo, ela sofre com aquilo. Então ela ainda está num regime de servidão que carrega uma série de características desse paternalismo que vem da escravidão. Embora já tenha acabado faz 150 anos a escravidão no Brasil, existem marcas disso ainda na nossa sociedade, né? E isso molda a cultura das duas pontas da relação, tanto do patrão quanto do empregado, né? E aí quando, por exemplo, a gente vê que um ex-empregado processa o patrão por alguma razão que ele vê, processa na justiça, né? Atualmente, então, essa é uma marca da escravidão, de 3 séculos de escravidão no Brasil. Isso. Mas hoje, século XXI, se alguém processar o seu patrão por alguma razão, o patrão vai falar assim, mas que desaforado, mas que petulante. Quantas coisas eu fiz por ele, etc. E por outro lado, outros colegas do empregado vão falar assim, que ingrato. Então tudo isso são ingredientes dessa sociedade autoritária, no sentido de que o patrão está numa posição de autoridade que não pode ser contestada. E se for contestada, é falta de respeito. Então essa ideia de que não chegou até nós, em função dessa história da escravidão e o paternalismo decorrente, não chegou até nós a ideia de igualdade jurídica, em que todos podem se processar, se sentirem lesados. Não chegou. Ora, uma parte da população não pode, não deve processar os seus patrões, porque a eles se deve a eles, assim por diante. Sim, deve ser sempre grato, né, por ter tido os benefícios, né, os postos benefícios. Aí depois nós temos 2 argumentos que vão direto na estrutura política do país. Vai falar a Lília Schwartz que o Brasil foi organizado em grandes latifúndios, esses grandes latifúndios com os coronéis, né, com
essas famílias que acabam detendo poder, que acabam se envolvendo na política e que tem como dois fenômenos políticos brasileiros e que tem marcas pesadas até os dias atuais, no estado atual, o mandonismo e o patrimonialismo. Vamos começar com o mandonismo, Luiz. Você já explicou isso em alguns episódios anteriores. O que significa o mandonismo como fenômeno político? O conceito, o termo mandonismo, ele tem um irmão nos países hispano-americanos, ou os latino-americanos, nossos vizinhos, que é o do caciquismo. Uma figura em um determinado território geográfico que ele possui algum recurso estratégico, o mais comum é a posse da terra, e que por isso ele manda em tudo e em todos. Ele é a lei, não tem lei sobre ele. Então, o mandonismo é essa ideia de que existe alguém num determinado espaço geográfico que é responsável pela ordem e por representar o que é certo e o que é errado. Né? O mandão, a política do mandão. O chefe, isso. O coronel, o cacique, em função da posse da terra, ele tem um domínio que é pessoal e não institucional. E ele é arbitrário e não raro é violento também. Então as pessoas que estão sob o domínio do mandão não têm acesso por exemplo, ao mercado, né? Os bens que são vendidos para aquele que obedece passam pela autorização do chefe. O direito de estudar, o direito de ir e vir, tudo passa pelo chefe. Isso se constitui no Brasil colônia e se desenvolve ao longo do Brasil Império inteiro e existe em determinadas regiões do país, ainda hoje, mas existe na cultura, inclusive nos grandes centros urbanos, inclusive nas grandes empresas, né? Essa ideia de não contestar o chefe. Essa é a ideia. Então vejam, um negócio que surgiu no século XVI, se aprofundou com a escravidão, ele pode não existir de um ponto de vista da violência, como existia, né, chicotada, assassinato que existia no Brasil colônia, ele existe na cultura das pessoas. Essa ideia de que chegou alguém lá com um carro, chegou alguém com determinada roupa, chegou alguém com determinado nome, você não, ali é só medo. Você só deve manifestar respeito e medo para essa pessoa. Essa é a ideia do mandão, do mandonismo. E acaba trazendo um traço de personalismo, né, para a política, né? Uma política que é baseada em indivíduos, né? Em grandes indivíduos e pouco institucional também, né? Bom, segundo fenômeno político, como eu disse, aí vem uma influência do Sérgio Buarque de Holanda que acaba sendo criticado lá em cima, né, no começo do nosso episódio, mas que tem aqui a sua influência com o conceito de patrimonialismo, né? Vai dizer a Lilia Schwartz que no Brasil nós temos, então, esse problema de esfera pública nunca ter sido muito bem delimitada pelas instituições, né? O Estado brasileiro sempre foi insuficiente ao longo da sua história, o que faz com que os interesses privados desses que são os mais poderosos tendam a prevalecer sobre os interesses nacionais, né? Então, a família, né, do mandão, a família desses superpoderosos acabam utilizando do aparelho estatal e da sua força para perseguir objetivos que são pessoais. Então, patrimonialismo vem da transformação do Estado, da esfera pública, como em patrimônio familiar ou pessoal. É mais ou menos por aí esse segundo fenômeno que nós vamos ver no Brasil. Isso, né, ela vai associar com uma série de famílias políticas e vai dizer ela, inclusive, daquele que ela está mirando, né, em boa parte dos seus argumentos. Família Bolsonaro é um caso desses, né, que a família inteira se envolveu com a política ao longo da trajetória do patriarca da família, né? Bom, o ponto é... Desculpe só dar um complemento. O ponto que ela tenta demonstrar é que esse autoritarismo que foi se constituindo nessas diferentes instituições sociais, como o mandonismo ou patrimonialismo, e antes, como você apontou, a escravidão, eles vão correndo como um rio, né, para desembocar no Brasil do século XXI, em plena democracia, com o autoritarismo, se a gente puder, um autoritarismo cultural. Essa ideia de que nós podemos questionar os nossos chefes,
nós devemos obedecer. E a ideia é que, se você constituir um grupo político que assume isso como um valor para si, que é o caso do grupo bolsonarista, eles vão utilizar disso a ferro e fogo para exercer, para perseguir os seus interesses, né? Inclusive Sim. lançando mão, se preciso, da violência de Estado, como é o caso, Perfeito. Por exemplo, daquilo que do que aconteceu lá com os Yanomamis, né? Do que aconteceu em diversas ocasiões do governo Bolsonaro. É mais ou menos isso que ela diz. Então, aquela onda conservadora que nasce em 2018 resgata alguns modelos autoritários. O que ela coloca de novo para atualizar esse autoritarismo que você pontuou para nós aqui, Alessandro? Então, aí ela vai trazer a parte nova, né? O mundo contemporâneo, como existe no Brasil. Um quinto mito, né, que não foi citado lá atrás e que ela traz agora, um mito de que no passado as coisas não eram assim, principalmente na época da ditadura militar, olhando para a ditadura como um momento, um lugar de ordem, né, de organização da sociedade, de melhor qualidade de vida, que é tudo, ela vai desmistificando isso com vários dados, né, e isso vai estar presente em uma série de elementos, né, o populismo digital atual, que utiliza vários desses mitos para desconstruir as pautas das minorias, né? O que acaba causando uma espécie de invisibilidade das minorias aqui, minoria racial, minoria das mulheres, minoria da comunidade LGBT, e a justificativa da ordem como uma solução para isso, né? A justificativa da ordem, aqui ordem como um sinônimo mesmo para o aspecto militar da coisa, né? Ditadura militar, ou por esse autoritarismo típico militar brasileiro. Então, todos esses elementos aqui que nós estamos falando, a escravidão, o mandonismo, o patrimonialismo, eles acabam se juntando e gerando no século XXI, então, esses três pilares do populismo digital, a invisibilidade das minorias e a justificativa da ordem. No terceiro bloco, próximo bloco, Luiz, eu vou contar, eu não entrei bem no detalhe, porque eu vou deixar para o próximo bloco um caso específico que ela levanta, que é interessante, que boa parte dos nossos ouvintes vai conhecer, né? Mas a gente entra com maior profundidade ali. É isso aqui pro segundo bloco? É isso mesmo, tá bom. Então, chegando ao terceiro bloco de conteúdo, mas é o quarto bloco, porque o primeiro é só... aos ouvintes novos, essa é a distribuição do conteúdo ao longo do episódio, né? O primeiro é a apresentação, bloco de introdutório. O segundo é um panorama da ideia que a gente vai desenvolver. O terceiro é o conteúdo mais hard, mais difícil, mais aprofundado. E, para aliviar o quarto, a gente volta contando um caos, trazendo temas contemporâneos, uma aplicação disso. E é aqui, nesse momento, que a gente refresca um pouco um conteúdo que sempre tende a ser pesado, né? Então, Alessandro, temos alguma novidade? Temos um caos? Como que a autora trabalha essa ideia do autoritarismo a partir do caso que ela própria traz? Vamos usar o caso dela, Lilia Schwartz. Isso. Só para contar, né? Esse quadro nós chamamos de querência, normalmente, aconteceu em querência, porque o Luiz é uma pessoa que cresceu em Querência do Norte, para quem ouviu o episódio passado, e para tudo que ele vai explicar, ele tem um personagem de Querência do Norte que exemplifica isso, esses causos. E aí a gente batizou isso. Só que ninguém nunca foi conferir lá em Querência se essas pessoas existem. Pode ir lá perguntar. Para quem ouve as histórias, vai pensar que é tipo uma Praça Nossa, assim, né? Cheio de personagens rondando para lá e para cá, né? Mas não invento, Alessandro. Eu aumento, mas não invento. E para hoje não tem, né, alguém para a gente contar, mas a autora, vai recordar que contra o mito da ordem, né, da justificativa da ordem, e o mito de que a nossa ditadura militar foi branda. Aliás, a palavra branda no Brasil é um problema, viu? Porque, preste atenção, a gente fala que a nossa escravidão foi branda e que a nossa
escravidão foi branda em relação aos Estados Unidos, a forma como nós lidamos com a população negra no Brasil, e a ditadura militar é branda também, como se fosse um modelo mais leve de ter isso, o que é um mito na visão da autora. Fica a dica, né, Alessandro? Sempre que vocês ouvirem brando, escorram, falando de história brasileira, de política brasileira, dá uma vaza que a pessoa está querendo te enganar. Isso. Querem te enganar. E quando ela vai falar, então, uma das coisas que está envolvida nesse mito é o mito de que existia uma espécie de honestidade dos militares, né, uma concórdia da sociedade brasileira, e que lá não havia tanta corrupção e malandragem como nós tínhamos hoje. Então, vamos refletir, gente. Se dentro da democracia, com todos os aparelhos de prestação de contas, de fiscalização, cultura, etc., nós temos casos como o do Daniel Vorcaro, né? E com as suas festas temáticas assustadoras. Imagina na época da ditadura militar que não era possível, né, você fiscalizar, você prestar contas, né, não tinha prestação de contas direito dos militares, o que acontecia. Então ela recupera, inclusive, um ator muito famoso da ditadura militar, o Sérgio Fleury, envolvido com tortura, assassinatos políticos, que era visto como alguém que prezava pela ordem social, né? E que foi relacionado, né, ligado ao tráfico de drogas, ao esquadrão de morte, e que teve casos enterrados pelo Exército Brasileiro ao longo da sua trajetória, né? Além disso, uma série de privilégios e mordomias de ministros, governadores biônicos, né, prefeitos, uma série de pessoas que faziam parte da classe política no mais alto escalão, né, dela, com uma série de regalias, casos de corrupção explícita, enfim, tudo isso acabou sendo jogado debaixo do tapete. Nós já tratamos sobre isso nos episódios sobre ditadura militar no Brasil, mas essa visão de que hoje está uma bagunça e a visão de que lá atrás a coisa era uma maravilha é um mito, e aqui a gente tem que concordar totalmente, né? Essa é uma das coisas que mais incomoda na visão do brasileiro comum mesmo, né? É uma espécie de... aqui dá para ver bem isso, né? A narrativa construída, essa disputa de narrativas, a que sai vencedora, criou uma visão da ditadura que é tenebrosa, né, para a democracia atual. A impressão que dá, então, para aqueles que vivem atualmente é que nós vivemos num mundo corrompido e o Brasil um dia não foi assim. Então, esse é o argumento fundamental. Só para concluir tudo, fechar tudo isso, autoritarismo, segundo a Lilia Schwartz, é um sistema social quase, né? É uma forma de viver aqui no Brasil. E a solução disso, né? E a solução disso seria atacar as raízes que estão nas marcas da escravidão e do racismo, do mandonismo político, essa figura centralizada e personalizada, e o patrimonialismo, essa mistura da esfera pública e esfera privada no alto escalão da sociedade brasileira. Se essas coisas não forem, de alguma maneira, atacadas, revistas, nós continuaremos vivendo numa sociedade com essas marcas do autoritarismo brasileiro. É mais ou menos isso. Então, manda quem manda aqui no Brasil. É isso aí. E as impressões pessoais? Vai ter um pouco de subjetividade no episódio ou só vamos expressar os argumentos da obra? Tem subjetividade? Eu achei legal isso, porque eu tenho um insight, sim. Eu vou ser bem sincero, gente. Como eu já falei lá no episódio passado, nós gostamos muito de teoria política pesada, né? E normalmente os estudos que mais surpreendem academicamente são aqueles que dão profundidade, né? Ou um insight muito novo, etc. Então o livro da Lilia Schwartz, ele não traz nada muito inovador, né? No ponto de vista da narrativa social, política também, mas eu acho que tem uma contribuição importante aqui, é que o livro tem uma linguagem muito fácil, muito agradável, é fácil de você ler ele em 2, 3 sentadas, é um livro curto,
que sintetiza elementos importantes da história do Brasil, da política brasileira, da sociedade brasileira, trazer com didática esses mitos, tais mitos aqui, e que por isso acaba, nesse contexto, né, de polarização política que nós ainda vivemos, né, eu acho que é importante resgatar tudo isso e trazer num livreto com linguagem fácil e ao mesmo tempo não perde o rigor acadêmico, né? Eu acho que essa é a grande contribuição do livro. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o livro pode ser, deve ser divulgado e deve ser presenteado, por exemplo, que você, que é ouvinte, quer entregar para um jovem ou para uma pessoa que quer discutir história do Brasil, como uma porta de entrada para cada um desses temas, que tem outros capítulos importantes que não foram mencionados, como gênero, intolerância. É uma porta de entrada para estudar a história do Brasil, justamente pela linguagem muito acessível e uma leitura muito agradável. Mas também tem um outro mérito, que é mostrar como que a história ela é sempre refeita, né? Então a história da independência brasileira, ela não parou lá, ou não parou quando os historiadores estavam se dedicando a isso na década de 30, década de 20. A história é sempre refeita a partir das disputas políticas de quando o historiador está fazendo aquela obra, aquela pesquisa. Então a história não é fixa, ela é móvel, depende do contexto político. E nesse contexto em que foi escrito em 2019 para 2020, pré-pandemia, portanto o livro foi muito divulgado na época da pandemia, em que nós vivíamos aquele horror da gestão da pandemia, o livro teve muita importância de recolocar os conflitos que eram escondidos, inclusive durante o governo Bolsonaro. Por exemplo, conflitos de raça, conflitos entre periferia e centro, né, que as pessoas deviam trabalhar, sendo que a pandemia ia pesar mais na periferia. Então, o livro tem, além do valor didático, de entrar nos conteúdos difíceis da história do Brasil, é mostrar que essa história, sendo objeto de disputa, as disputas não se esquecem, elas se reformulam e, portanto, a história vai sendo reformulada no bojo. Outra palavra que você gosta muito, Alessandro, no bojo das disputas políticas que são feitas. Esse é o valor do livro, na minha opinião. Perfeito. Eu lembrei aqui, enfim, já estou começando a viajar aqui. Faz a campanha para nós, você faz aquela campanha muito bem. Vamos lá. Até eu estou doando para nós mesmo. Gente, olha só, nós temos um site, você tem noção? Nós temos um site. Eu já tive um blog lá atrás, agora nós temos um site, né? E esse site foi feito graças à contribuição dos doadores, porque tem que pagar o domínio, tem que pagar o servidor, tem que pagar o patati. Então tudo isso só foi possível graças à campanha de financiamento de que os doadores são os grandes bem-aventurados, né? E como dizia o padre René lá em Querência, ele falava, avisos, nós temos uma campanha de financiamento que serve para sustentar esse site magnífico, fruto do esforço e da arte do Fábio Bill. Para você contribuir, para que esse site cresça, que a gente possa fazer uma lojinha, possa fazer um espaço de artigos, depois o espaço para colocar os roteiros, que há um plano aqui. Vamos prometer, esse ano é um ano de campanha, Alessandro, campanha eleitoral. Vamos prometer que os roteiros vão ficar disponíveis para os doadores. Esse é o plano para encaminhar para o segundo semestre. Então, os doadores não vão só contribuir para sentirem satisfação de ver o projeto existir, também vão ter conteúdos exclusivos, como o acesso aos nossos roteiros, aos materiais que a gente utiliza para preparar o conteúdo, que também pode ser utilizado, além de tudo, para dar aula. Então, para isso, você pode ir em apoia.se/Maldita Politicagem. É um site seguro, você pode doar pequenos valores, como 5, 10, mas pode doar grandes valores, como 50, 60, 70. Depende muito da sua crença no projeto e o deslumbramento com a qualidade do site do Fábio Tucumu. Então, entre no site, vejam que as coisas estão andando. Em breve nós teremos dentro desse site um espaço exclusivo para os doadores, garantindo, claro, o acesso gratuito para quem não puder doar, em função do seu orçamento dedicado a outras coisas e das restrições orçamentárias que marcam todo mundo. Então é isso. Entrem no site. Peraí,
Aham. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, rapidão, ó. Que pariu. Que vem aí. Agora que eu tô vendo ali a nossa gravação, teve uma época que eu tava, que eu fui professor, né, de uma outra instituição, e os alunos me homenagearam com esses Funtil, que chama? Esses bonequinhos? Não Cabeçudos? sei, mostra aí pra ver. Mostra aí. Funtil, sei lá. E eles fizeram um bonequinho podcaster. Olha aqui, ó. Olha lá, cadê? Põe lá, tem, olha lá. tem um microfone ali, ó. Tem um microfone. Então, Ai, fica a tem minha um fone lembrança também. para os meus queridos alunos ali que fizeram eu com uma garrafinha, porque a garrafinha. Puta, agora ficou ruim, né, pra contar a história da garrafinha, mas a garrafinha é uma história outra. Não é que eu tava bêbado jogado na rua, tá, gente? É uma outra história. E um microfonezinho do podcast aqui. Um abraço Eu pros gostei da meus barba, alunos. eu gostei da barba. A barba ficou bem verossímil, uma barba meio rala, né? Se ferrar, rapaz. É isso então, galera. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.